É isso aí, gente. Hoje é quinta-feira, 29 de março. 29, né? 29 de março, o tempo voa. Hoje nós estamos já no quinto dia da festa na Expo Agro em Bragança Paulista. E como sempre, a Farmafácil, né, que é aqui nosso slogan desse ano de 2012, quer sair bonito, vem para a Farmafácil. A gente tem trazido aqui pessoas importantes na nossa comunidade. A Farmafácil sempre teve essa filosofia. A gente poder realmente envolver com a comunidade, com os nossos clientes, com a população de Bragança Paulista e também com aquelas pessoas que fazem a diferença, pessoas realmente que fazem opinião, que criam, que administram outras pessoas, né, que cuidam de entidades. E é disso que nós vamos falar agora com uma pessoa que já é convidada nossa, já é o segundo ano com a gente aqui, o nosso amigo Walter Brajão. Boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês novamente. E vamos bater o papo aqui, vamos contar um pouco da história do que tem passado, o que está acontecendo com a nossa cidade aqui e como que vem conduzindo as coisas aí e procura ajudar a nossa cidade a desenvolver. Tá certo, olha só, o Walter, ele é presidente, né, Walter? Vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Bragança Paulista. Já há quanto tempo você já está no Sindicato dos Metalúrgicos? Desde 1987. Em 87 a gente entrou, eu era suplente de diretoria, depois passei a vice-presidente, presidente e agora estou de volta à vice-presidência. Uma das coisas importantes que a gente tem observado agora antigamente os sindicatos, eles basicamente cuidavam dessa questão trabalhista. Leis, CLT, o que é de dever, o que é direito, etc e tal. A gente tem observado que o Sindicato de Bragança ele evoluiu bastante nesse aspecto. Ele não está focado, lógico, ele sempre cuida dessa questão da orientação do que é certo e do que é errado, até penso que isso é extremamente importante, mas o Sindicato de Bragança Paulista ele tem trabalhado muito nessa questão da profissionalização da de obra, não é isso? Claro, os sindicatos têm tratado a população metalúrgica e a população como um todo de forma que são pessoas, são cidadãos. Antes de ser metalúrgica, o metalúrgico é um cidadão. E como cidadão, a gente não pode ficar só focado na questão trabalhista, só na questão de buscar os direitos, de avançar as conquistas, que é lógico que é o foco principal, mas temos que ajudar com que essas pessoas consigam mudar de vida, não através simplesmente da luta ideológica, porque é uma coisa que a gente sabe que não vai acontecer. Então, para que as pessoas mudem de vida, mudem de patamar, melhorem as suas condições e abram seus horizontes, precisa ter qualificação profissional, precisa trabalhar na questão da educação, trabalhar nas questões de moradia, de infraestrutura, de lazer. Tudo que envolve a comunidade também faz parte da vida do sindicato hoje em dia. No Sindicato de Bragança Paulista hoje, quantos associados tem o Sindicato de Bragança? Tem em volta de 1.600 sócios aproximadamente. Uma das coisas que a gente tem observado também em Bragança Paulista, mas não só em Bragança, mas no sul de Minas aqui, que vem buscar muita mão de obra, está buscando mão de obra na região toda, é essa questão de salário. Até um tempo atrás as pessoas estavam conversando muito de falta de mão de obra. Hoje a gente sente na pele, em todos os setores, a falta de mão de obra. Também nota que o interessante é que o salário mesmo, ele não consegue criar volume. Como é que você vê isso aí? É uma sensação da gente ou é uma realidade mesmo? Bom, tem algumas coisas a se avaliar. Por exemplo, hoje em dia, nos últimos 4 ou 5 anos, o nosso sindicato e a maioria dos sindicatos tem conquistado, além da perda salarial, alguns porcentos aí de aumento real de salário. E é isso que acaba dando substância, tá dando substância no salário que realmente cresce. O problema é que a gente tem assim uma concentração de renda fenomenal aqui nesse país. Então até a gente conseguir equilibrar um pouco esse jogo, vamos ter que ralar muito mesmo. Nós estamos vendo agora a presidenta Dilma participando aí do BRICS lá na Índia, e a gente sabe que o Brasil está assumindo a 6ª posição com relação à economia mundial. Mas nós estamos falando com relação a volume de dinheiro
Mas com relação à vida das pessoas, isso não condiz com a realidade. A vivência até por conta da má distribuição de renda, nós temos hoje as pessoas que não têm acesso a um monte de coisa, não têm acesso à escola de qualidade, não têm acesso à medicina de qualidade, não têm acesso às coisas bem simples que são o saneamento básico, muita gente não tem. Haja visto que é uma cidade que tem mais de 245 anos e só agora que vem construindo o tratamento de esgoto, que é uma coisa que já devia ter acontecido há uns 100 anos pelo menos. Então, tudo isso é de se levar em conta. Quando a gente fala que o Brasil ultrapassou a Inglaterra na ordem econômica, nas questões humanas, está muito lá atrás. Indo, em muitos casos, com a Etiópia, com países lá de terceiro ou quarto mundo. Então, isso é muito importante que a gente consiga visualizar que o país tem um potencial muito grande e com a estabilização da moeda, realmente a gente tem conseguido evoluir, mas os passos são muito pequenos. Um modelo, os modelos dos países da Europa, por exemplo, a maneira como eles protegeram a população, a sociedade, hoje isso tem trazido alguns problemas, que é um dos, digamos que essa questão da sustentabilidade da população via verba do governo é bem complicado. Você acha que o Brasil hoje, ele consegue evoluir um pouco mais em relação a outros países, porque ele ainda não protege muito a população, quer dizer, não gasta tanto? Tem alguns países na Europa, por exemplo, que o cara não trabalha, o seguro-desemprego do cidadão lá é $2.000. Pois é uma questão bastante complicada. Primeiro, assim, eu acho que a questão de distribuição de renda tem uma certa facilidade, ou esses países da Europa, Estados Unidos, que são países assim que já têm uma democracia muito mais antiga, principalmente da Europa, que são centenárias. O Brasil ainda é um país jovem, é um país com 500 anos, a gente for dizer aí, com relação à civilização. Então, a gente tem tudo para ser construído. E a Europa, ela está tudo construído. Então, o controle de natalidade que as pessoas têm, até pela educação avançada que tem, ela é muito mais rígida que a nossa aqui. E o país agora tem tomado ciência disso, estão conseguindo ter um controle de natalidade que as pessoas conseguem fazer com mais visão para o futuro. Então não adianta as pessoas ter 7, 10 filhos, como acontece em muitas regiões do país, e não ter forma de sustentá-las, ou dar um decente para elas. E isso trava o potencial das pessoas, porque se ela não consegue ter uma escola de qualidade, se ela não consegue ter os espaços, se ela não tem oportunidade, naturalmente vai ficar na dependência dessas políticas públicas de complementação de renda, que em muitos casos ela é injusta e até é um canal de desvio de verba que não tem fim. O Bragança Paulista, eu moro em Bragança fazem 14 anos. Quando eu mudei para cá, Bragança era, se for falar no PIB municipal, era uma das cidades mais pobres do estado de São Paulo. Bragança vem evoluindo bastante nesses processos todos aí de empregabilidade, essa questão social, o crescimento das entidades, parque industrial, grandes empresas se instalando em Bragança Paulista, essa questão do polo da região. Você, como vice-presidente do sindicato, você sente essa mudança do público do sindicato? Eles estão devagarinho melhorando essa qualidade de vida em Bragança Paulista? Então, estão melhorando em Bragança, estão melhorando na região também. Isso é visível, né? As pessoas estão tendo mais oportunidade, não tudo o que precisaria, que deveria ter, mas estão engatinhando. Vamos dizer que a gente está no caminho certo. Muito longo o caminho ainda, mas está no caminho certo. A gente vê que a nossa região, em questão de logística, para a instalação de empresas, é um polo atrativo que dispensa até alguns incentivos fiscais.
porque hoje Bragança não tem uma política de incentivo fiscal que realmente atraia muitas empresas. Mas só pela localização, pela proximidade de São Paulo, pela proximidade de Minas, da capital de Minas, da facilidade de entroncamento com aeroportos, com o Rio de Janeiro, através da Fernandinha Duplicada, da Dom Pedro que cruza o nosso setor aqui, e com o sufoco que as empresas estão na Grande São Paulo, o Diadema, o ABC, elas estão fugindo de lá, então nós estamos sendo um polo atrativo, e isso só por conta disso a gente já tem uma atração meio que natural. Precisa se investir ou criar políticas que atraiam essas empresas para nós aqui, pelo menos que equilibrem com relação a cidades vizinhas, para a gente realmente ter as melhores empresas, ter assim tem bastante emprego, mas ainda é insuficiente. A gente precisa ter mais. O negócio é produzir emprego, né? Agora, uma das coisas que vamos falar um pouquinho do outro lado, dessa questão do consumidor, do associado, das pessoas, dos profissionais. Você cuida de gente, você lida com muita gente, você fica entre o industrial e o funcionário, você assiste os dois lados, você já conhece muitas histórias, tem muita experiência. Você acha que as pessoas também estão mais preocupadas em melhorar? Porque até um tempo atrás a gente nota que tem muita gente que é resistente demais em querer evoluir como ser humano, como profissional, um emprego melhor. Como é que você... Fala um pouquinho da sua opinião em relação a essas coisas das pessoas, porque o sindicato, às vezes, eu vejo, dá curso, dá vale transporte, dá alimentação, dá o professor, dá o material e o cara não vai na aula. Nós temos realmente esse problema, vamos dizer que é um problema um tanto cultural, que as pessoas estão mal acostumadas e esperam que caia um pouco do céu. E isso não acontece, não cai do céu nada, cai chuva. A gente pode ter fé, precisa acreditar nas coisas, mas precisa, antes de acreditar nas coisas, acreditar em si próprio. E não só acreditar em si próprio, mas fazer as coisas acontecer. Para elas fazerem as coisas acontecer, tem que pôr a mão na massa. Quando a gente vê que as pessoas se acomodam de forma... E isso a gente testemunha isso o tempo todo. Inclusive o prefeito que está fazendo vários cursos aí, através do Fundo Social, tem esse problema de completar as pessoas para montar uma turma para fazer curso que é gratuito, que tem vale transporte, que tem alimentação, um lanche gratuito, e muitas vezes precisa pegar o pessoal no laço para fazer. E em alguns casos não completa a turma e naturalmente está se gastando um dinheiro, porque se podia montar uma turma com 20 pessoas, a gente consegue montar só com 15, 5 vagas estão sendo desperdiçadas, não sendo utilizadas. Precisa ter, nessa questão, é uma questão de amadurecimento. As pessoas, naturalmente, ou elas vão percebendo que se elas não forem para a luta, mas não aquela luta revolucionária, aquela luta ideológica, mas dessa vez com as condições que estão à disposição delas. E nesse caso elas não podem dizer, eu não vou porque não dá, porque tem custo. Não é bem isso. Tem pessoas que acomodam por uma ou por outra, e aí elas são atropeladas pelas pessoas que estão vindo aí. Tanto é que a mulherada está ocupando um grande espaço no mercado de trabalho, até por conta de alguns homens aí que decidiram que com feijão com arroz dá para me viver e eu vou levando assim. A mulherada, na verdade, se o homem não agrega, ela liquida com a situação do cara. As empresas estão fazendo a mesma coisa. Eu vou fazer um comentário em relação a isso, para a gente ir para um outro assunto que eu quero perguntar para você. Mas você que está nos ouvindo aí, você que está nos vendo, vai aqui um conselho meu. Se você quer continuar ganhando seus R$770 por mês, fica sem estudar. Emprego não vai te faltar. Tem um monte de coisa para você fazer. Mas dinheiro você não vai ganhar se você não se desenvolver intelectualmente. Dificilmente uma empresa
te dar em contrapartida dinheiro se você não tiver desenvolvimento pessoal. Então, passar pano no chão é muito mais fácil do que pensar, né? Pensar não é para qualquer um, né? A maioria das pessoas não gostam de pensar. Por isso que o Brajão está aqui e há quantos anos está na liderança de um sindicato. Agora, esse ano é um ano político. Esse ano o bicho pega em Bragança Paulista, as coisas vêm se transformando a cada dia. Muitos estão tendo oportunidades de entrar nessa questão política para ajudar a nossa cidade. Saiu daquele modelo antigo em Bragança, do formato como era desenvolvida a política, né? E normalmente a liderança de sindicato, pelo próprio envolvimento, pela questão do conhecimento realmente das necessidades, pelo conhecimento dos caminhos de como solucionar os problemas, porque eu vejo que é isso que faz com que pessoas como você buscam uma situação diferente na comunidade para poder contribuir. Walter Brajão, na política de 2012, o que ele é? Bom, eu sou candidato pelo PSB, um novo partido que eu adotei como legenda, e pretendo buscar meu espaço junto à vereança, me eleger a vereador, se possível, contar com o voto das pessoas, buscar esse voto, fazer por merecer esse voto e honrar esse voto depois de eleito. E as pessoas precisam participar mais. Não adianta as pessoas reclamarem, só reclamarem o tempo todo, que não tem esgoto, não tem saneamento na sua rua, que o político é ladrão, que o outro não faz, que o outro não presta. Tem que fazer parte dele e aí sim partir para aquela questão de buscar que os outros façam parte dele, seja o prefeito, seja o vereador, seja até o síndico do prédio, alguma coisa assim. Buscar o seu direito como cidadão, que realmente é inerente à pessoa. Agora, para isso acontecer, ele também não pode ficar o tempo todo choramingando no canto dela, falar, mas esse cara não fez. Poxa vida, até quando a gente entrou no sindicato, tinha uma questão assim bem... a gente pensava de forma diferente. O sindicato pensava, nós não vamos misturar o sindicato com política, porque é o seguinte, lá só tem ladrão e a gente vai entrar nessa e vamos ser mais um, e o pessoal vai pichar a gente e coisa e tal. Tremendo engano, tremendo erro que a gente está pagando até hoje, o preço de não ter envolvido na política naquele tempo. A gente só consegue mudar a realidade, a nossa realidade, se a gente participar. E não basta só participar criticando, tem que participar dando ideias, se envolvendo e dizendo o seguinte. Eu vou aproveitar isso aqui, posso deixar de te perguntar isso. Teve outros, já esteve aqui vereador, outro candidato, e é isso que você está me falando, é o maior questionamento de nós, eleitores, né? Esse ano, por exemplo, eu vou votar em Bragança Paulista. Depois de muitos anos, eu votava no Paraná, na minha terra, onde minha família mora. Mas o que você acha que acontece e o que garantia que a gente pode ter que o Walter Brajão, depois de anos e anos, entendendo os interesses do profissional, do metalúrgico, do trabalhador, vai para a política e não vai se envolver com as coisas erradas? Que não vai se deixar levar pelaquela questão de, para mim vai ser bom, para a população só Deus sabe. Para nós, eleitor, o que você poderia dizer para nós, eleitor, para falar assim, o Walter Brajão é uma alternativa bacana para Paulista? Olha, eu tenho uma posição bem assim sustentada em cima dessa questão. Até tenho dito para as pessoas o seguinte: o político, ele não é ladrão porque ele virou político. Ele já era ladrão antes. Ué, o que acontece é que as oportunidades se abriram. E isso vale para todas as pessoas de todos os segmentos. Então, a gente precisa ter ética. Se a pessoa não tem ética na vida normal dela, cidadão, como gente que vai na escola, que trabalha, que luta, que corre atrás, que paga os impostos, se ela entrar na política, ela vai continuar assim. E com uma grande facilidade e ainda com o aval da comunidade que fala, não, você vai lá, você vai continuar o que você está fazendo. Porque as pessoas não mudam porque entrou na política, elas já eram sim. Ou elas continuam boas no sentido ético da coisa, ou elas continuam a ser o que elas eram antes. Mau caráter, ladrão, tudo isso que a gente já sabe de um monte de pessoas. Agora, não dá para generalizar.
Claro que tem gente boa no meio, sim. Eu acredito que eu vou estar fazendo parte dessa parte boa da coisa. Eu me garanto assim como pessoa. E naturalmente as pessoas podem dizer, bom, você não esteve lá, quando você estiver lá você vai ter que se unir porque você não vai ter como sair. Tem como se envolver, tem como ser gente decente em qualquer lugar que você vai. As pessoas podem se manter limpas em qualquer setor. Eu estou no sindicato há esse tempo e o sindicato não é um cargo eletivo também, porque são os sócios dos sindicatos que elegem. Não é um cargo eletivo politicamente. Mas tem todos os instrumentos lá para me ser mau caráter. Se eu quisesse estar muito bem financeiramente de vida, eu poderia estar usando todas essas possibilidades que eu já tive. Mas eu acho que não vale a pena, porque a consciência da gente não tem preço. Agora, a pessoa pode dizer assim, não, mas quando você vê um montão de dinheiro na sua frente, você vai balançar. Rapaz, quem balança por R$1, balança por 1.000, balança por 100. O preço tá aí. As pessoas têm que entender que avaliar do ponto de vista, se colocar na posição da pessoa. Será que eu faria isso? Se eu tivesse essa possibilidade de fazer, será que eu fazia? Então ela tem que também se colocar na posição, não, eu tenho que ser macho o suficiente para me honrar as causas que eu vi e falar, não, eu vou segurar essa barra, vou segurar essa onda. É lógico que, no meu caso, eu tenho bastante tranquilidade, porque eu vivo muito bem com o salário que eu ganho nas condições que eu tenho. Não tenho necessidade nenhuma de ter mais do que eu preciso para sobreviver. Se eu puder ajudar as pessoas, a desenvolver, a cidade a se desenvolver, eu acho que isso vai agregar valores para mim, que eu não vou precisar fazer coisas erradas, coisas ilegais, e me envolver em malfeitorismo para me melhorar a minha vida. Eu posso melhorar como cidadão e usando os mecanismos que tem aí, que são possíveis. Eu fiz essa pergunta pro Walter porque a gente já ouve falar dele há muito tempo, né? E eu acho bacana a gente aproveitar essas oportunidades, porque muitas pessoas não conhecem. E essa questão da política, no nosso país, dinheiro ainda fez muita diferença para fazer com que você seja conhecido ou para usar a informação para iludir a pessoa. Então o dinheiro, ele cria uma maquiagem. Ontem nós estávamos falando de estética, mas na política o dinheiro cria uma estética diferente no nosso país. Então, esses nossos encontros aqui, penso que é de extrema importância para que as pessoas de Bragança Paulista possam realmente conhecer profundamente o estilo, o perfil, as propostas, a ideia e o histórico da pessoa. Porque você foi muito feliz quando você disse, não virou ladrão, já era, né? Então você, como às vezes, não votou porque você é bobo, não, você votou errado porque você não sabia, porque a informação muitas vezes ela vai trabalhar de uma maneira que você vai estar sempre em dúvida se é ou se não é. Eu queria te agradecer você por ter vindo aqui, a Farmafácil está sempre de portas abertas para você. Você é uma pessoa extremamente importante em Bragança Paulista, você é uma pessoa que vem fazendo com que a nossa cidade cresça. O sindicato de Bragança Paulista dos metalúrgicos é um sindicato que na região toda, porque eu também tenho uma empresa de consultoria e de treinamento, eu ando em muitas outras cidades e Bragança tem um sindicato cada dia mais organizado, com uma estrutura cada dia mais voltada para cuidar realmente das pessoas e sempre com custos baixos. Por isso que às vezes eu me incomodo quando eu vejo que vocês dão tudo para a pessoa e às vezes a pessoa não valoriza aquilo ali, né? Então, seja sempre bem-vindo para Bragança Paulista, seja sempre bem-vindo para a Farmafácil. E o que você precisar de nós, para seguir sua carreira, para você poder ajudar a comunidade, conte com a gente. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço, obrigado. Foi um prazer grande estar falando com você aqui, porque a gente estando falando para as pessoas, a gente só consegue chegar às pessoas através de comunicação. E como dizia o velho guerreiro, quem não se comunica se trumbica. Vamos fazer essa ponte aqui. Obrigado aqui, parabéns aí pela sua stand aqui, passou na festa, porque realmente a Farmafácil tem feito a diferença aqui na cidade também. Graças a Deus a gente tem tentado fazer bons trabalhos, a gente tem conseguido grandes resultados, mas graças a vocês estar junto com a gente. Gente, é isso aí, vocês conheceram um pouquinho do Walter,
Brajão, do Sindicato dos Metalúrgicos, né? Prestes a ser vereador em Bragança Paulista, então vale a pena você conhecer, vale a pena você buscar o histórico dele, dos trabalhos que ele fez, para quando você for votar, você proteger a sua família, não é isso? E a gente daqui a pouquinho, num outro espaço, ou com mais um amigo da Farmafácil, e eu sempre digo, quer sair bonito na foto? Vem pra Farmafácil.